Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um Fala Comunidade, o primeiro de 2023. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, nesse primeiro programa do ano, nós vamos debater a desigualdade de gênero na sociedade. Para contribuir com o programa, nós teremos a participação de 4 mulheres, né? A delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Elizabeth Shimomura, a vereadora e presidente da Procuradoria Especial da Mulher aqui do Legislativo, Marina Calegaro, a ex-vereadora e ex-presidente dessa casa e conselheira do Conselho Municipal de Defesa da Mulher, Cida Brizola, e a integrante da Feira Feito por Mulheres, Camila Jardim. Meninas, me permitam chamar assim, muito obrigado pela presença de vocês. Eu pediria que em 1 minuto vocês apresentassem para os telespectadores que estão nos acompanhando um resumo bem breve assim do trabalho que cada uma de vocês desempenha nas instituições, nas entidades que vocês atuam, começando pela delegada Elizabeth Shimomura, por favor. Esse é o primeiro compromisso, né, do mês de março, um mês simbólico no combate à violência doméstica. Eu atuo à frente da DEAN desde 2020, né? Desde então eu tenho atuado à frente da DEAN, uma equipe composta por 11 policiais, né? Servidores administrativos e estagiárias. A nossa atribuição eminentemente está ligada aos crimes no âmbito domésticos, os crimes sexuais e alguns outros delitos, né? Como assédio sexual. E ela trabalha no âmbito de Santa Maria e São Martinho da Serra. Camila, como é que é o trabalho aí feito por vocês na Feito por Mulheres? Bom dia, Matheus. Bom dia a todas aqui. Bom dia a todos que estão assistindo também. Então, a gente atua como um coletivo de mulheres empreendedoras. Hoje a gente tem mais de 300 cadastradas nesse coletivo e nós surgimos em 2016 a partir de um grupo no Facebook. Esse grupo hoje ele tem mais de 6.000 mulheres, todas daqui de Santa Maria ou que já passaram por aqui e que buscam, né, incentivar o consumo do que é feito pelas mulheres e também aumentar os seus negócios, né? E a feira também vem com esse viés, né, de nos tornarmos presentes no coletivo, assim, no físico, né, sair do online, no momento de pandemia, assim, e trazer para a rua essa mesma iniciativa de incentivar o consumo de produtos e serviços feitos por mulheres. Cida Brizola, nossa conselheira do Conselho Municipal da Mulher, por favor. Obrigada, Matheus, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, a nossa delegada, a Camila, a nossa vereadora e toda a equipe aqui. E estou representando hoje o CONDIM, que é o Conselho Municipal de Direitos da Mulher. E nele eu sou vice-presidente, a presidente é a Rosane Vargas, né, que não pôde estar presente em função de compromissos pessoais que ela tem. Estou acompanhada aqui da nossa segunda vice-presidente, a Rosane, que a gente fez um trabalho muito lindo ano passado, principalmente com as mulheres rurais. Então, as nossas ações são apoio. Eu venho representando também, nós somos representantes do Executivo via a Secretaria de Desenvolvimento Social, e a gente representa, então, as mulheres na comunidade. E traz os problemas da comunidade, traz para o CONDIM, e daí a gente tenta resolver, dando encaminhamento. Também um trabalho lindo na mulher rural, que foi feito já anos atrás, eu inclusive fui homenageada nessa Câmara, com a medalha Isabel Pessantin, né? Sobre um trabalho da mulher rural. Então, a mulher rural é a mulher que ela precisa, e quem está nos ouvindo, provavelmente tem muita gente no interior nos escutando, ela precisa de um olhar especial, principalmente pela questão do acesso. Em todos os sentidos, na violência, na saúde, no lazer, inclusive, né, que é difícil. E é isso que a gente faz, representa a mulher na sociedade, traz as demandas e encaminha. Vereadora Marina, como é que está sendo o trabalho da Procuradoria, né? No Carnaval tiveram várias ações, né? Do Não é Não, né? Bom dia, Matheus. Bom dia a Camila, a Elizabeth, a Cida
Que felicidade o mês de março já começar assim. É um mês de muita luta para nós mulheres. E certamente a Procuradoria Especial da Mulher, na qual eu estou representando aqui hoje, né, que foi uma proposta que a gente fez no primeiro ano, inclusive, do meu mandato, e que foi instituída por essa casa, tem um papel fundamental na sociedade hoje. Fizemos, como o Matheus disse, uma campanha muito importante de combate ao assédio agora no Carnaval. Queremos estender essa campanha, né? Eu, a vereadora Lucy também, que é a adjunta da Procuradoria, né? E a Procuradoria, além de ter esse papel de acolher as mulheres vítimas de violência, também tem de fortalecer a política pública no nosso município e fazer campanhas de conscientização educativas para que a gente possa trabalhar a igualdade de gênero, trabalhar a política pública voltada para a mulher, né, e acolher as mulheres que são vítimas de violência de todos os gêneros, né, não só a violência quando a gente fala no âmbito doméstico, mas também institucional, que muitas mulheres passam, né. Então, é esse o papel da Procuradoria. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço hoje. Bom, nesse primeiro bloco, a ideia é trabalhar a questão da violência da Maria da Penha. E aí eu queria começar pela delegada Elizabeth Shimomura. Delegada, como é que estão os números, né, dos feminicídios no Rio Grande do Sul? Parece que teve um aumento, né, comparado ao ano passado, né? Matheus, infelizmente, tivemos um incremento muito grande no número de... Matheus, infelizmente, nós tivemos um incremento muito grande no número de feminicídios no ano de 2022 em comparação com 2021. Tá? O Estado do Rio Grande do Sul, né, a segurança pública em si conseguiu diminuir todos os índices de violência, tá, de criminalidade, inclusive latrocínio, roubos, exceto o feminicídio, infelizmente, né? Aqui em Santa Maria, ano passado, tivemos um feminicídio, né? Estávamos quase há 2 anos sem um feminicídio, né? Estávamos comemorando esse marco, mas, infelizmente, ano passado tivemos um feminicídio que ceifou a vida de uma jovem, né? Que tinha um companheiro, ambos jovens. Então, lamentavelmente, isso ocorreu, né? E os feminicídios, infelizmente, elas têm uma característica da surpresa, né? Porque a maioria delas, isso é um dado oficial, sequer tem uma ocorrência policial contra esse agressor, né? Quiçá medida protetiva. Então, programas como este são importantes, né? A Marina também, a doutora Cida, elas são incansáveis nessa tecla. Temos que registrar ocorrências policiais, temos que levar ao conhecimento dos poderes da segurança, do judiciário, a questão da violência doméstica. Segundo dados oficiais que eu andei pesquisando, né, desses 106 feminicídios registrados em 2022, né, 80% parece que dessas mulheres não tinham medida protetiva, né, segundo os dados oficiais. Né? Sim, exatamente. Isso a gente percebe também no nosso dia a dia ali na delegacia, né, que muitas mulheres sofrem agressões, violências de diversa natureza durante anos, e depois de muito tempo elas vêm registrar, né, deixou aquele vasto período assim de sofrimento sem nenhum tipo de registro. Camila, como é que vocês, não sei se vocês trabalham, o foco de vocês é a questão do empreendedorismo da mulher, mas como é que vocês trabalham, vocês dialogam, discutem de uma forma interdisciplinar também a questão da violência no feito por mulheres? Então, Matheus, eu acho que é inevitável a gente, enquanto mulher, não trazer essa pauta, né? E o empreendedorismo feminino, ele está muitas vezes ligado à independência das mulheres. É um momento em que elas conseguem sair de relações abusivas, ter a sua independência e conseguir ir até uma delegacia, né, fazer as denúncias, fazer os boletins de ocorrência. O empreendedorismo feminino ele está completamente ligado a isso, né? Então, a gente traz muitas vezes nas nossas pautas essa temática, né? Ser mulher é viver isso, né, todo dia,
Então, hoje a gente não consegue ainda abraçar muitas atividades, porque na feira as mulheres elas estão muito voltadas aos seus negócios e a comercializar os seus negócios. Então a gente tenta fazer o trabalho mais interno, né, de conseguir levar essas pautas a essas mulheres, mas ainda não presencial, como a gente gostaria. Vereadora Marina, numa reportagem que nós estamos produzindo, né, sobre a questão da Patrulha Maria da Penha, foi nos relatado pelas soldados, né, que trabalham, capitã, sargento que trabalham na patrulha, né, são 6 mulheres e um homem aqui na Patrulha Maria da Penha que desempenham esse trabalho de fiscalizar as medidas protetivas, né, que muitas vezes as mulheres procuram ou a DEAN, ou a Procuradoria da Mulher, ou a própria Brigada Militar, quando já estão sofrendo violência. Mas que a Lei Maria da Penha tem outros 4 tipos de violência, né? E elas relatavam o quanto da importância de não deixar chegar nesse estágio, de perceber a violência em outros estágios e já procurar, né, um órgão que possa contribuir, né, nessa questão contra. Como é que a senhora percebe, enquanto advogada, enquanto militante dessa causa, essa questão, né? A gente sabe que muito além também das denúncias que tem que haver, a gente sempre está estimulando, né? Tanto é que a gente tem esse canal, que hoje é a Procuradoria Especial da Mulher, com o número de telefone, para que a gente possa ajudar, né, quando existe qualquer tipo de violência, né, porque a violência ela começa lá no psicológico da mulher, né? Muitas vezes esse é o início, né, da violência. E ela tem que perceber isso para que ela possa fazer algo, denunciar. E eu enquanto advogada, né, enquanto mulher, ativista, antes mesmo de estar aqui no parlamento, já estimulava as mulheres. Olha, se tu está sofrendo algum tipo de ameaça, alguma violência já psicológica, vá, faça a denúncia. Mas, muito além disso, nós temos que pensar num fortalecimento da política pública também. Nós não queremos que esses números cheguem lá na delegacia, porque deve ser muito desgastante a gente só tratar disso quando chegou lá na DEAN, né? Então, nós precisamos fortalecer a política pública, nós precisamos estimular que outras mulheres estejam, né, no mercado de trabalho, precisamos ter a questão da feira feita por mulheres. Quando elas me procuraram, a primeira coisa que eu pensei, porque muitas mulheres não saem do ciclo de violência porque elas não têm a autonomia financeira que a gente diz. Então, como que essa mulher dependente economicamente vai sair desse ciclo, vai identificar? Então, cabe ao poder público também, né, Cida? Nós temos uma responsabilidade muito grande de que a política pública seja fortalecida, né, seja fortalecida de alguma forma, que essas mulheres, que a gente não chegue só na questão da segurança, porque é impossível trabalhar só quando chegar lá. Nós temos que fortalecer e começar isso lá com as meninas, talvez, lá na base, né? Para que essas meninas elas não sigam o mesmo futuro que talvez as mães tiveram, para que a gente possa, enfim, terminar com a violência, que é cultural também, né? E penso que é um desafio muito grande, mas que a gente está se propondo aqui. Só o fato de nós já estarmos debatendo, já no dia 1º de março, essas pautas, é um sinal muito positivo, que futuramente, talvez a Maria Vitória, eu sempre falo o nome da minha filha, porque eu penso que ela vai ter um futuro diferente de outras mulheres, de outras meninas, que a gente não, daqui a uns tempos a gente não fale de violência contra a mulher, nós possamos falar de outras pautas, que não só a violência, né? Vice-presidente do Conselho, Cida Brizola, a vereadora Marina falava de políticas públicas, né? Uma política pública, ainda na questão do cuidado com a mulher vítima de violência, foi criada recentemente aqui na prefeitura e teve uma participação de vários órgãos, né, talvez de todos que estão aqui, e muito também do Conselho,
que foi o Centro Municipal de Acolhimento, né? Queria saber como é que foi essa questão e qual a importância desse centro, né, para reestabelecer essa condição das mulheres, né, vítimas. Eu estava vindo para cá e me lembrando do centro. O centro foi é uma ação assim que sela o início. Eu considero é importante, mas eu considero o centro uma sementinha perto do que a gente vivencia aqui em Santa Maria, na região. E aí a vereadora Marina falou importante, que a política pública tem que ser. Então, o centro, eu quero parabenizar, inclusive, o empenho da Secretaria de Desenvolvimento Social, que firmou e foi, né? Então, acho que temos um início, né, do que a gente não tinha. O que eu vivo, eu sou médica, né, trabalho na recepção desses fatos, né, e aí a gente comentando aqui, a gente fica escutando o relato de cada uma de vocês, e eu me lembrando, quando eu recebo uma paciente vítima de violência, e são várias violências, né, é quando ela chora na minha frente, que ela está angustiada, ansiosa, porque ela tem a sobrecarga de cuidar do filho, do trabalho, enfim, a terceira jornada, e ainda assim chega em casa e ainda não como é que tu tá, mulher? Pronto. Esse é o primeiro bom dia, boa tarde, bem-vinda, que a mulher recebe, aquela mulher que trabalha, que cuida dos filhos, cuida da casa. Então, isto já é uma agressão. Aí vamos à agressão psicológica. Então, eu atendo desde isto até um nó que é gravíssimo na nossa sociedade, que nós não temos, é muito difícil, aí nós temos que fortalecer. E parabéns por esse programa hoje aqui, bem estruturado, para que a gente possa atingir as mulheres, é o caso do abuso e do estupro. Todos os meses, eu posso dizer que no serviço público de emergência eu atendo um caso. A dificuldade para a gente chegar até o X da questão, né? Não posso dizer abusador nem estuprador, tem que dizer o detalhe da questão é que assim, as famílias elas são muito desprotegidas, né? As mães são desprotegidas, então o difícil é isso aí. E a questão da sociedade, questão de gênero, machismo e feminismo, né? O macho e a fêmea, o macho e a fêmea se instalam nessa família, e aí vem a submissão, né? Financeira, psicológica, enfim, que faz com que a mulher não consiga reagir, e aí ocorre esse espaço de tempo, que não existe uma queixa, não existe nada, não existe uma medida protetiva, e a gente pega a mulher já em óbito na nossa frente, como aconteceu, que eu já recebi em plantão. Então, políticas públicas devem ser feitas. Nós, no Condinho, o que a gente tem feito? O ano, desde que eu participo, foi de 2021, depois veio a pandemia, dificultou, né? Porque a gente tinha uma proposta bem mais ampla, mas dificultou porque a gente não podia fazer encontro. As mulheres do interior não têm internet às vezes, né? Às vezes tem, às vezes não tem, tem tempo feio, enfim. E aí, então, fica difícil você tratar. Então, esse ano passado, sim, foi feito um trabalho, todos os meses a gente ia numa comunidade rural, e aí o que a gente faz lá? A gente empodera a mulher na lei, nos seus direitos da saúde, nos seus direitos legais, no seu direito de espaço de mulher. E as mulheres rurais elas são muito dinâmicas. Elas é um nicho que a gente tem que explorar. O problema da mulher rural é que ela não tem o acesso, né? Então, o Condinho está planejando fazer depois que for presencial, e aí a presencial é importante, né? Que a gente possa chamar essas mulheres para reuniões virtuais. Não tira da comunidade dela, ela continua fazendo o trabalho dela no campo, que é importante, tem que tirar o leite da vaca, tem que levar a fazer a comida, entendeu? Fazer o preparo daquilo que ela vai vender, então é muito dinâmico. Então, ir até a mulher rural via online. E esse trabalho também aqui na cidade. Como na cidade é muito difícil, na zona urbana, a presença da mulher. Então, tem várias líderes pela comunidade que a gente pode lançar a mão, até porque, assim, essa mulher que ela é abusada,
essa mulher que sofre maus tratos e é violentada, essa mulher ela não tem como chegar, ela não chega, ela não sai de casa para dizer, ela tem um medo intrínseco. E esse medo tem que ser tirado naquela conversinha que tu faz lá na comunidade, com aquela líder da comunidade, com aquela agente de saúde que vai na casa, que percebe. Então, abrir esse espaço. Eu acho que é um espaço importante que tem que ser visto e, então, realmente, como você falou, fortalecer política pública nessa linha. Tá certo. Nós vamos para um breve intervalo, porque já estourou o nosso tempo do primeiro bloco, e retornamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do Fala Comunidade, desigualdade de gênero na sociedade. Esse é o tema. Não saia daí. uma dose de reforço contra a Covid? Claro. Por quê? Vi que tomando todas as doses da vacina, a gente evita formas graves da doença. Sabe, dona, hein? Puxou o papai. Complete seu esquema vacinal. Ministério da Saúde. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? Legalmente, sim. Mas na prática, a história é outra. O tráfico negreiro inicia-se em pleno período colonial, quando os portugueses precisam de mão de obra para a produção de açúcar e só é proibido mais de 300 anos depois, em 1850. Durante todo este tempo, cerca de 5 milhões de negros são trazidos da África para o Brasil, em condições desumanas, e vendidos como mercadoria. Em 1888, o Brasil é o único país das Américas no qual existem escravos e passa a sofrer uma intensa cobrança de outros países. A Lei Áurea, portanto, é, na verdade, uma resposta a pressões internacionais e de lideranças negras expressivas, como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. O fim da escravidão é bastante comemorado em todo o Brasil, menos pela aristocracia rural, que não fica nada satisfeita com a perda de sua mão de obra gratuita e exige indenizações. O clima de festa, no entanto, só duraria até o momento em que os 700 mil escravos, agora livres, descobrissem uma triste realidade. Não havia nenhum projeto de inclusão econômica e social para eles, que agora estavam sem moradia e com pouquíssimas oportunidades de emprego. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Fala Comunidade, hoje debatendo a questão da desigualdade de gênero na sociedade.
A ideia hoje, a ideia desse segundo bloco é retomar ainda algumas questões da violência e partir para outras temáticas, como dupla jornada e mercado de trabalho. Queria começar novamente pela delegada Elizabeth Shimomura, né, que falamos até agora, e a senhora falou com propriedade enquanto delegada da DEAN, da questão da violência física, de outros crimes. Mas também nós temos os crimes pela internet. Como estão esses crimes, né, de violência contra as mulheres pela internet aqui em Santa Maria? Tem registros, enfim? Matheus, infelizmente, esses crimes, né, têm aumentado consideravelmente. Inclusive, nós estamos com um caso bem vultoso, né, envolvendo várias vítimas. São geralmente crimes que têm sua elucidação bastante dificultada, porque nós precisamos de mecanismo como extração de dados. Então, ela tem um tempo, né, de instrução maior que os outros delitos, né, até porque nós dependemos do IGP, né, para extrairmos alguns dados, e o Celebrite, que agora nós temos em Santa Maria também, enfim. Mas, infelizmente, esses crimes, que geralmente são as propalações, né, de cenas de nudez, de cenas pornográficas através da internet, têm aumentado sim, Matheus. Vereadora Marina, eu vi no jornal hoje, estava vendo o Jornal Diário, saiu uma matéria de um projeto de uma deputada estadual aqui do Rio Grande do Sul, que ela está propondo o selo tolerância zero com assédio, né, para, por exemplo, em boates, em locais, né, ter uma rede de parceiros, de empreendimentos, de empresários que tenham esse selo, né, enfim, para coibir a questão do assédio. E a gente, infelizmente, sabe que muitas vezes esse assédio acontece dentro dos estabelecimentos, dentro de uma boate. Como a senhora vê essas e outras políticas públicas nesse sentido? Nós mesmo, né, agora dentro da Procuradoria, conforme a gente falou no primeiro bloco, fizemos uma campanha, né, de combate ao assédio. Essa campanha, na verdade, a gente reeditou ela, porque antes de eu ser vereadora, eu fiz a campanha em 2020 pela Força Tarefa de Combate aos Feminicídios, na qual eu ainda estou coordenadora aqui na região central. Inclusive, a delegada Elizabeth também participou conosco, fazendo uma live. E, nesse momento, a gente trouxe o debate lá em 2020, na época do Carnaval, que é uma época onde ocorre muito assédio, mas não só no Carnaval, né? A gente intensificou essa abordagem no Carnaval. E agora, eu, enquanto vereadora, procuradora da mulher aqui da casa, fizemos a campanha novamente, né? E a ideia é nós darmos seguimento a essa campanha, né? A lei de importunação sexual, ela é uma lei recente, é de 2018, perdão. E também eu penso que esse projeto é muito importante. A exemplo do que aconteceu agora, a gente pode citar esse fato que aconteceu na Espanha com o Daniel Alves, que só conseguiu identificar o assédio que essa mulher sofreu, o estupro, na verdade, porque havia um protocolo dentro dos estabelecimentos, dentro desta boate, né? E eu, enquanto parlamentar, protocolei aqui na casa um projeto de lei semelhante, né, para ter um protocolo não é não, que a gente diz, né? Por quê? Porque se nós tivermos o auxílio das empresas privadas, né, de estabelecimentos públicos, certamente nós vamos conseguir identificar os agressores, que muitas vezes é difícil, como a Cida falou aqui, a identificação, né, até dentro de casa, mais complexa ainda, mas eu penso que toda a sociedade civil como um todo tem que se organizar e tem que ajudar no combate à violência contra as mulheres. E penso que nessa questão do assédio, se nós tivermos o auxílio das empresas, tendo um protocolo de como encaminhar essa mulher quando ela sofre um assédio, não só dentro de uma boate, mas dentro de um ônibus, dentro de uma universidade, dentro de uma escola pública, privada, seja qual for, o nosso projeto de lei aborda isso, nós vamos conseguir, Matheus, tratar esse tema com responsabilidade
e envolvendo toda a sociedade. Então, penso que esses projetos são muito importantes e aqui na casa, né, vamos discutir um projeto semelhante também. A senhora falou na questão da segurança do ônibus, né? A vice-presidente do Conselho Municipal de Defesa da Mulher, ex-vereadora Cida Brizola, na oportunidade, era vereadora aqui na casa quando foi aprovado um projeto de iniciativa da ex-vereadora Celita, né? Que é a questão da parada segura, para o ônibus parar em locais que as mulheres possam descer do ônibus em local em segurança, né? Queria saber assim da senhora, que atua pelo conselho, como é que está esse projeto? A prefeitura está mantendo? Como é que está essa questão? Olha, vou te dizer que não tenho conhecimento agora, já foi difícil a implantação dele, né? Então, não sei como é que está agora. No início, eu me lembro que funcionou bem, depois veio a pandemia, né? Com a pandemia, ali, as coisas meio se perderam. Mas é um projeto que dá para reatar, é importante. Não sei te dizer até que ponto as mulheres também estão usando isso, né? Eu acho que é um dado que o desembarcar em algumas regiões de Santa Maria às 10, 11 horas da noite é muito difícil, mais para as mulheres que trabalham, que estudam, né? Mais a população feminina que estuda à noite. Porque eu vejo muito movimento das empresas, que as empresas transportam seus funcionários para casa por meios do transporte da empresa mesmo. Mas é uma questão de ser vista, levantada agora, a partir de... Começam as aulas agora, né? Começar a observar isso aí pelo Conselho. Mas, assim, eu acho que o que falta, esse selo lá que eu falei com a delegada, quando fui vereadora, também tive a ideia do selo seguro, né? Foi mais ou menos esse o nome, né? Que chegamos a trabalhar em cima, falamos com a senhora, mas tem uma dificuldade, por exemplo, assim, por que não tem no PA do patronato ou na UPA efetivamente implantado algo que eu suspeite de violência e eu esteja garantida como médica de fazer a denúncia? Tem um espaço vazio. E isso é o que limita, eu estou dizendo, por minha experiência, a implantação desses projetos. Eu acho que nós temos que trazer, quem sabe, de cima para baixo, não como se fosse uma coisa impositiva, não. Trabalhada com todas a sociedade, com todas, inclusive as mulheres que são vítimas, elas nos dão muito material, né, pela experiência de cada uma, e essas mulheres que são vítimas poderiam dar um viés mais firme para a gente poder atuar na defesa da mulher. Aí, por exemplo, a delegada ela precisa ter uma denúncia. O Ministério Público precisa ter uma denúncia. O Conselho Tutelar precisa ter uma denúncia. Tá, e o que eu vou fazer depois? Eu vou denunciar. Tem um cara lá fora que está solto. Entendeu? Eu, na minha instituição, no meu bar, eu até posso botar, mas eu não boto um selo desse aí se eu não tenho resguardo de alguma coisa que vai me dizer, a lei é essa, prenda o cara. Como foi na Espanha. Entendeu? Então, esse respaldo da comunidade, da sociedade como um todo, é que nós temos que ter na hora de denunciar. E eu vivo isso quando eu vivi, agora há pouco, uma situação extremamente séria, e eu tive que fazer a denúncia do Conselho Tutelar, e enfrentar uma pessoa na sociedade muito forte, mas eu tive que fazer. Eu tinha na minha frente uma guria com 12 anos que tentou suicídio, e que fez ela uma denúncia para mim, da outra amiga dela, e que, graças a Deus, eu consegui, pelo menos daquela ali, eu consegui que naquele momento ela fosse retirada do espaço. Mas, assim, tu lida com pessoas que daqui a um pouco batem na tua porta. Na porta minha é do meu trabalho, na minha casa não tem problema, lá eu me defendo. Mas a porta do meu trabalho, entendeu? Que a gente vê que a agressão está aí. Então, como que nós, ao denunciarmos esse fato que eu falei com a delegada de chegada aqui, que eu me lembrei exatamente de Santa Maria, quando aquele selo não foi para frente, porque não tinha fica um vazio no meio, assim, sabe?
Então, eu estou dizendo pela a sensação que a gente tem. Então, acho que nós temos que trazer na Assembleia Legislativa, esse projeto, provavelmente seja o primeiro passo para que se institua no Rio Grande do Sul e o fortalecimento de política pública que proteja o denunciante. Essa é a palavra, proteção do denunciante. Então, eu não vou ter no meu bar todo um protocolo se eu não tenho proteção da sociedade civil e da sociedade, enfim, de quem tem interesse, né, de me proteger o meu bar. Ali eu estou trabalhando, aí eu tenho que lutar como mulher, que é o meu sustento. Então, eu fico no impasse. Foi relatado aqui a questão da tripla jornada. Queria saber da Camila, né, que trabalha com a questão direto do empreendedorismo, né, são 300 mulheres que estão nessa luta aí diária, né, o quanto a questão da dupla jornada para uma mulher, ou até de uma tripla jornada, né, da mulher que estuda, trabalha e ainda tem os afazeres domésticos, né, por conta de uma sociedade que tem um viés sexista, né, e pensa que esse trabalho é um trabalho feminino e não masculino, o quanto essa dupla jornada impacta na questão do acesso ao mercado de trabalho das mulheres, na questão de potencializar os seus negócios, seus empreendimentos. Eu acho que tem dois vieses nesse sentido, que muitas mulheres empreendem por conta disso, né? Então, a pandemia, a gente tem um avanço do empreendedorismo feminino, porque as mulheres estavam em casa, tinham os filhos que não poderiam estar no colégio, né? Então precisavam sair dos seus empregos ou foram demitidas e aí empreendem. E a gente vê muito nesse cenário a dificuldade de como fazer o meu negócio aumentar, como fazer o meu negócio crescer, tendo toda essa demanda, né? Porque empreender hoje, muitas vezes é sozinho também. Então, tu empreende, tu faz todo o teu negócio acontecer. Tu é uma pessoa só, mas tu faz várias áreas, né? Tu atua em várias áreas ali. E aí, atuando em casa, cuidando dos filhos. Então, acaba que apesar de conseguir colocar as coisas na rua, conseguir vender, tu não consegue, muitas vezes, dar continuidade a esse empreendimento, né? Porque essa demanda excessiva te acaba incapacitando, muitas vezes. Então, a gente vê muito esse cenário de começar uma mulher a empreender, estar na feira, e daqui a pouco ela não estar mais ali. O que está levando ela, né? Muitas vezes a dificuldade de conciliar tudo isso. Então, sim, uma dificuldade para nós empreendedoras, né? Essa dupla, tripla jornada. Existem muitas mulheres também que começam a empreender para a necessidade de aumentar suas rendas. Então, é necessário conciliar ainda mais coisas, até um outro trabalho. Então, é uma dificuldade presente e frequente. Quais são os passivos, assim, os hiatos que vocês, trabalhando nessa questão do empreendedorismo, veem através de políticas públicas? Vocês acham que poderia ter mais políticas públicas para contribuir com essas mulheres que, nessa situação que tu relata, precisam empreender? Com certeza, eu acho que o próprio fortalecimento, até a gente falava ali das questões de vítimas de violência, né? Acho que também trazer essa questão da política pública dentro do empreendedorismo feminino em relação à violência, empoderar essas mulheres, né? E dar a elas mais suporte a algumas questões de creches, de políticas que pensem nessa mulher enquanto mãe, né, enquanto profissional também. Eu acho que faltam políticas públicas em diversos sentidos nessa área. Vereadora Marina, nós falamos agora, né, da questão da dupla jornada e o quanto isso impacta, né? Eu queria saber da senhora, porque a senhora é advogada, né? A legislação brasileira também contribui para essa desigualdade, e eu vou basear minha pergunta no seguinte exemplo, eu queria saber a sua opinião. Por exemplo, uma mulher hoje na iniciativa privada, quando ganha um bebê, ela tem direito a 4 meses. Uma mulher na iniciativa pública tem direito a 6 meses. E o homem, nós tivemos um colega agora que foi pai recentemente, ele teve só 8 dias. E ele é um pai que queria, tanto que ele está de férias, ficar mais com os filhos.
a legislação, como em outros países, por exemplo, da Europa, da Escandinávia, não poderiam evoluir nesse sentido? Garantir uma participação maior dos pais no cuidado nos primeiros meses de vida, pelo menos, dos filhos? Dizer até que nessa questão, só trazer um tópico aqui, que o município de Santa Maria ainda não tem para servidoras públicas do município a garantia de 6 meses. Inclusive, eu já fiz esse questionamento, porque professoras me procuraram, é só 4 meses. Ainda não temos uma legislação no município, então nem todas as servidoras públicas têm 6 meses, né? A exemplo da nossa prefeitura municipal, que é até um debate que nós precisamos trazer. Eu já fiz questionamento e sequer fui respondida pelo município, de porque não há regulamentação. E certamente, Matheus, a gente precisa evoluir nesse aspecto de legislação. Por que só a mulher ter esse espaço e o homem também não ter? Porque o homem, no momento, naqueles primeiros meses, eu particularmente vivi isso agora recentemente, fiz a opção de não ter licença maternidade, até porque como advogada também não tenho. A advocacia suspende nossos prazos apenas por 1 mês, o que é um absurdo, né? Enquanto mulher, eu não tenho esse direito. Então, eu tive que continuar advogando. Então, não pensei que seria, não, já que eu tenho a minha profissão e a minha missão, que é estar no parlamento, eu não optei pela não licença maternidade. Mas penso que é um direito das mulheres e também poderia ser dos homens, porque é óbvio que a sobrecarga fica muito mais com a mulher no momento que ela tem a licença e ela tem esse espaço. E nos primeiros meses é uma exigência muito grande. Eu me desdobrava para estar com a minha filha, para poder estar. E outras colegas também, eu já vivi situações de mulheres. E se elas não podem, imagina quando não tem a ajuda do seu companheiro dentro de casa, né? Nós fizemos uma opção do meu esposo voltar para Santa Maria para poder estar me ajudando mais e ter toda uma rede de apoio, de auxílio, que não é só eu e o meu esposo, porque a família toda se envolve muitas vezes. Mas pensa, Matheus, que nós vamos ter que fazer essa reflexão, e tu traz uma temática muito importante aqui. Por que só as mulheres terem a licença e os homens não terem também? Nós temos que mudar a cultura do machismo, talvez por aí também, trazendo uma nova legislação que resguarde que esses homens estejam dentro de casa também auxiliando no cuidado dos seus filhos. E obviamente que se eles não tiverem esse tempo, esse espaço, vai se tornar mais difícil, mais complexo. Então, a nossa legislação ainda está atrasada nesse aspecto, né? Mas eu penso que hoje também os homens participam mais, né, do que anteriormente. Anteriormente era mais complicado ainda, porque não havia uma vontade, parece. A cultura era tão presente que não havia essa participação. Hoje até vejo melhorando esse tema, porque nós estamos fazendo esse debate aqui de igualdade de gênero, né? A cultura do pai provedor, né? Provém, mas não precisa participar da educação, provém financeiramente, né? Isso realmente a gente nota que nas novas gerações isso vem mudando aos poucos, né? Cida Brizola, nossa ex-vereadora e integrante do Conselho, né, vice-presidente do Conselho da Mulher. A senhora é sexóloga, né? Trabalha nessa questão. Como é que é essa violência, agora pegando o viés das mulheres trans, que a senhora atua e atende bastante mulheres trans, como é que essa violência ainda chega numa forma pior, mais agressiva? Sim. Tive aqui, enquanto presidente da Câmara, eu tive uma experiência, assim, foi um assassinato, é mãe branca, né? Você lembra? A mãe loira. Mãe loira, é. Ela foi assassinada e de uma forma muito violenta, e aquilo me marcou muito, né? Porque todas as pessoas elas se expõem no trabalho. Então, o que nós temos na questão trans? Eu trabalhei durante 15 anos na Casa 13 de Maio, onde a gente entrava em contato, eu atendia a parte de DST/AIDS, entrava em contato com um público muito grande, muito diverso, de toda a região.
desde doutores até o catador. Então, a gente pega uma linha depois, um eixo. E todo ser humano ele não muda, né? Para ter mutação do ser humano, nós temos que realmente mudar. O ser humano não muda. Nós evoluímos porque o nosso pensamento é bom e a gente tem um raciocínio bom e começa a evoluir. E nós, mulheres, aqui, eu estava falando da questão da dupla jornada, né? A mulher tem tripla jornada. E todas as mulheres. A mulher trans é a mulher trans, é uma mulher. Eu tenho dificuldade de chamar de o, né? Eu fui a médica aqui do ambulatório Transcender, e ali a gente vê no ambulatório a consulta do trans, tanto o homem quanto a mulher. E ali a gente vê o sofrimento das pessoas, porque a questão de gênero não é uma questão que ele inventa, a questão de gênero é genético, é de 5 semanas a 8 semanas de gestação e se estabelece a questão trans. Entendeu? Então, é uma coisa que é dele, é de dentro. Então, para entender isso aí, acho que tem que entender primeiro o ser humano enquanto ser mais remoto possível na nossa humanidade. Então, resumindo, é isso. E a questão da nossa cultura é uma cultura muito triste, uma cultura retrógrada, que ela não aceita certas situações. E a nossa comunidade, ela é conservadora. Doutora Cida, só para uma contribuição aqui, falando da transexualidade, só em 2019 que a transexualidade deixou de ser uma doença mental, né? Para ver, foi ontem essa situação, né? Eu estava lendo isso em algum material e hoje resolvi fazer um parêntese que exatamente veio ao encontro, né? Não de encontro, mas ao encontro da sua fala, e para ver o quanto a gente está atrasado ainda e a gente tem dificuldades nas instituições, né? De dar um atendimento adequado, não falo só da polícia, mas na questão da saúde. Então, a gente tem muito a trabalhar mesmo. Muito a trabalhar, porque, independente do gênero, o trans ele se torna uma vítima de preconceito, inclusive quando se implanta um serviço. Aí, conseguimos, com muita dificuldade, fazer com que colocasse uma linha de trabalho, um protocolo, mais ou menos, assim, mesmo que verbal, para que a gente pudesse, então, encaminhar, porque eles fazem absurdos para poder atingir aquilo que eles internamente são, entendeu? E isso corre risco. Então, além de serem vítimas de preconceito, a mulher trans é mais ainda, né? Porque ela tem que fazer ela tem que desdobrar, ela tem que provar que ela é mulher, e provar para uma sociedade conservadora, provar, enfim, mas saiu do CID, né? Mas é a situação da pessoa interna genética, que nós temos que cuidar. Encerramos o nosso segundo bloco, né? Então nós vamos fazer um intervalo rapidinho, não saia daí, siga acompanhando o Fala Comunidade, que hoje está trazendo a questão da desigualdade de gênero na nossa sociedade. Voltamos daqui a pouquinho. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive
levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Fala Comunidade, debatendo a questão da desigualdade de gênero na nossa sociedade. Queria iniciar esse terceiro e último bloco com a delegada Elizabeth Shimomura, perguntando uma pergunta assim mais ampla, mais conceitual, até mais filosófica, digamos assim, mas que com certeza deve ser uma coisa também debatida na segurança pública, né? A importância de se inserir, ter políticas públicas que insiram os homens nesse debate, né? Porque eu acho que só vai se vencer de fato a questão do combate ao sexismo, também trazendo os homens e conscientizando os homens para essa questão, né? Qual a importância disso? Uma ótima pergunta, Matheus. Já que o tema, né, é desigualdade de gênero, e a violência doméstica ela é multifacetária, ou seja, tem causas diversas, né? Tanto na questão cultural, social, onde tem uma regra de conduta imposta às mulheres, né? Imposta pelos homens. Então, passar por tratar esses homens que abusam, que violentam as mulheres, acho de suma importância. Por enquanto, ainda, eu estou falando em sede de delegacia da mulher, ainda não temos um espaço para tratá-los, né? Mas eu entendo que é extremamente importante que possamos tratar desse homem abusador, né? Desse homem agressivo, porque por hora ainda estamos tentando e lutando para tratarmos as nossas vítimas de forma adequada, né? Ainda temos uma grande dificuldade de dar um tratamento adequado para as vítimas, não só policialmente, criminalmente, mas socialmente, psicologicamente, com serviços psicológicos, psiquiátricos, né? Através da rede de proteção. Mas eu entendo, sim, que criarmos grupos reflexivos, né?
como uma forma de pena, muitas vezes, já que eles têm uma resistência em atender esse tipo de demanda, eu acho que seria de suma importância, porque os homens também sofrem, né? A gente está falando de mulheres aqui que são vítimas, o foco são as mulheres, mas os homens sofrem sim, porque eles vêm de uma sociedade patriarcal e muitas vezes não conseguem enxergar a vida sem ser desse modo, né? Tratando as situações de uma forma agressiva. Então, eu acho que esse tema deveria ser, né, voltar à tona várias vezes, discutir. Até vou fazer um parêntese aqui, eu sei que a Vara da Violência Doméstica, na figura do Dr. Rafael, tem encaminhado esses agressores, esses grupos reflexivos, que eu acho muito importante. E também tenho sentido nas delegacias que muitas vezes, numa conversa com nossos policiais do cartório, eles acabam chorando, né, desabafando, e acho positivo isso, sabe? Porque é uma cultura machista muito arraigada, né, e difícil de se quebrar, mas nós temos que começar. Vereadora Marina, nós vamos trabalhando aqui dessa desigualdade de gênero, né, entre homens e mulheres. Mas existe uma interseccionalidade também, queria saber a sua opinião sobre isso, né? Essa desigualdade é igual para todas as mulheres ou existem mulheres que sofrem mais e menos dentro desse arcabouço, né? Por exemplo, a questão de raça, a questão... Nós temos que sempre fazer o recorte, né? Se nós formos ver a questão das mulheres negras, elas sofrem mais, ainda há, né, uma reparação que ainda não foi feita, né? E eu falo aqui no meu espaço de fala, não falo enquanto mulher branca, mas ainda a gente precisa falar da questão racial, né? E se nós formos ver, a maioria são mulheres negras que estão na periferia, que sofrem mais ainda com a ausência da política pública, que sofrem porque não tem o que dar de comer para os seus filhos, muitas vezes, né? A maioria das mulheres são negras. Então, isso tudo a gente tem que fazer também esse recorte, de raça, da condição dessas mulheres que estão lá na periferia. Certamente há também, há uma desigualdade nesse sentido de uma mulher branca que teve mais privilégios, né? Não há como nós não fazermos esse recorte quando a gente trabalha a questão de gênero, né? Então, as desigualdades salariais, se a gente for ver desigualdade em termos de legislação, mas nós vamos mulheres ocupando os mesmos espaços que homens, mas com salários menores. Até na prestação de serviço, se nós formos ver. Daí falo aqui, enquanto advogada, muitas vezes a advogada mulher ela cobra menos que o advogado homem, porque ela tem um outro olhar para as questões. E eu já trabalhei com homens e já percebi isso, né? Então, tudo tem que fazer o recorte. Tem que fazer esse recorte. A própria participação, nós temos aqui uma ex-vereadora e uma atual vereadora, a própria participação das mulheres na política, né? Nós temos mais de 50% das mulheres como eleitoras ativas. Aqui em Santa Maria, se não me engano, são 54% do eleitorado é composto por mulheres. E nós temos, por exemplo, na Câmara aqui apenas 4 mulheres eleitas, né? Então essa participação também está muito aquém, né? E eu sempre falo isso na tribuna. Por quê? Porque lamentavelmente nós tivemos uma diminuição. Nós tínhamos 5 mulheres eleitas e hoje temos 4 apenas. E também temos que fazer o recorte racial. Nós tivemos a participação, temos eventualmente a participação de 2 mulheres negras aqui, que é a vereadora Maria Rita Pi e a pastora Lorena, que são mulheres negras, mas elas são suplentes. Então, também tem que fazer essa reflexão desta representatividade. E aqui falo não só em questão, e quando eu estimulo as outras mulheres a ocupar espaços, né? Não é só dentro dos parlamentos, dentro de cargos eletivos. A participação da mulher ela tem que ser em todos os cenários, né? Então, ela tem que participar lá na associação de bairro, ela ser uma líder comunitária, e tem muitas mulheres líderes comunitárias, dentro das instituições de ensino, dentro de empresas, terem cargos de chefia, lutarem por esses espaços, né? Aqui nós temos uma delegada.
então, que é um cargo, né, de chefia também, então, que é importante nós enxergarmos mulheres nesses espaços. Então, esse recorte, nós temos que fazer a desigualdade, sim, Matheus, e precisamos trabalhar isso sempre quando falar em igualdade de gênero, né? A vereadora Marina Camila tocou numa questão que é a questão, por exemplo, da desigualdade no acesso ao mercado de trabalho, né? Nós temos números de várias entidades, né, vários órgãos, inclusive nacionais, que dizem, né, que hoje, ainda hoje, em pleno século XXI, uma mulher desempenhando a mesma função do homem, em média, ganha 75% do salário do homem, então 25% a menos. Na visão de vocês, eu queria saber o que impacta e como vocês debatem, como vocês veem alternativas, né, para superar essa desigualdade, né, de gênero ainda vigente no mercado de trabalho, infelizmente. Eu queria começar trazendo essa questão de raça, né? Hoje a gente tem, em comparação a mulheres pretas, o dobro de desempregados de homens, e é um número muito maior do que mulheres brancas desempregadas, e também tem uma divisão entre homens negros também, né? Homens pretos também estão abaixo, né? Estão mais, os homens brancos ainda estão à frente nessa soma. E quanto à questão da disparidade salarial, assim, eu acho que é uma questão muito que precisa trabalhar entre diversos setores também, né? Setores públicos, privados, esse olhar da população em geral para isso, assim. Por que isso, né? Se hoje a gente tem, claro, um aumento de mulheres em cargos de uma posição maior em empresas, já é um avanço, mas ainda temos temos que falar sobre por que homens e mulheres, né, têm uma dificuldade salarial, uma diferença salarial. Então, acho que vem muito nesse sentido do patriarcado, de a mulher engravidar, né? Ela vai ter que sair. Então, tem todas essas questões que acabam ainda gerando um olhar inferior à mulher no trabalho. E, por favor, fique à vontade, vereadora. Eu sou obstetra. E aí, isso que você falou, a mulher quando engravida é trágico quando se ela é servidora pública, fica fácil de trabalhar a questão na hora que ela precisa se adequar a um outro espaço de trabalho, outra função, né? Agora, no serviço privado, a gente vê a dificuldade de receber a mulher grávida, né? E eu tive um caso que uma empresa ela forçou de tal forma que a guria estava pedindo demissão, mas ela engravidou, ela é uma mulher. Então, assim, as leis são feitas por homens, a maioria dos nossos legisladores são homens, né? Sim. Onde estão as mulheres para debater essas leis, né? As mulheres dos seus 54% têm que começar a debater. Então, é isso que a gente tenta levar o CONDIM para as mulheres, para as escolas, a gente trabalha em escola também, que a mulher tem que começar a pensar desde pequena. Ela é a mãe, ela pega aquela criança para andar, dar o primeiro passo, ela ensina a falar, entendeu? Então, essa mulher tem que saber ensinar o que ela quer para o filho dela e para a filha dela depois no futuro, que nem você falou na Maria Vitória. É isso? Então, o que eu quero para minha filha lá na frente, que eu vou ensinar o meu filho homem aqui, entendeu? Então, as mulheres ensinam os homens. Então, esses homens, eles são vítimas de um ensinamento que já é de muitos anos. Eu acho que nós, ocupando os espaços, este momento aqui, é um espaço que a gente ocupa e não podemos regredir. Na próxima tem que ter 6. Desculpe, obrigado por isso. Eu queria seguir com a Camila. Camila, e qual alternativas? Vocês têm uma alternativa, né, que é a Feira Feita por Mulheres. Que alternativas mais, pela experiência de vocês acham que podem ser lançado mão para que as mulheres, né, de uma forma alternativa ao mercado formal de trabalho, possam construir condições justas de trabalho e renda, né? Eu acho que existem diversos fatores que ainda colocam a mulher
com muita dificuldade de acesso né, no empreendedorismo. E uma delas é essa questão do olhar machista em relação à inferioridade, né? Muitas mulheres têm dificuldade de se entender empreendedoras, e aí isso traz com que muitas mulheres não façam o MEI, né? Que é uma forma de ter uma segurança, né? Uma segurança de aposentadoria, uma segurança de até licença maternidade. Então, essa desvalorização que a sociedade nos coloca faz com que a gente se entenda, eu não sou empreendedora, eu faço o meu artesanato aqui, mas isso não me coloca nesse papel. Eu acho que se olhar esse empoderamento que vai valorizar essa mulher enquanto empreendedora, vai colocar ela num momento enquanto MEI, né, tendo todo o processo que isso permite, faz com que a gente tenha mais condições, né, em relação ao empreendedorismo, em relação a ter acesso a muitas coisas que são nos colocadas. Eu acho que também a questão de rede de apoio de homens entendendo o seu papel, né, vão fazer com que... E isso é uma coisa que é até engraçado, no meu ponto de vista, assim, porque a gente tem uma feira que é de mulheres. Não é porque a gente não quer homens e esses homens eles não devem estar em nenhum espaço, mas porque os homens têm que olhar a mulher enquanto protagonista naquele momento. Estar ali olhando a mulher enquanto protagonista, olhando seu companheiro, ajudando a montar sua banca, ajudando a cuidar do seu filho. Então, a gente traz esse olhar, né, durante a feira da importância do homem estar ali, mas se colocando em outro papel, né? O papel que muitas vezes na sociedade ele não é colocado. Então a mulher necessita do homem ali para cuidar o filho ou para ajudar a montar a banca, enfim. E esse olhar, então homens são convidados a estar lá, homens podem estar lá, devem estar lá, mas olhando a mulher enquanto protagonista nesse dia. Então eu acho que são essas diversas ações, né, que vão nos colocando em valorização e em conhecimento dos nossos direitos para que a gente possa quebrar com essa disparidade salarial, com essa dificuldade das mulheres se colocarem no mercado de trabalho. Vereadora Marina, eu não vou citar nomes aqui, mas a gente tem visto muito, principalmente no Carnaval agora, né, que passou recentemente, como o apelo da imagem do belo, estipulado pela nossa sociedade, né, afeta as mulheres, né? A gente tem visto vários casos de pessoas famosas ou parentes de famosos que no Instagram colocam um corpo que na realidade não é o seu real corpo, né? O quanto isso, né, afeta as mulheres, isso também é uma coisa que deve ter um peso muito grande sobre a questão das mulheres, né? A necessidade imposta pela sociedade de sempre estar bonita, né? Enfim. Acho que aqui a gente fala novamente da questão cultural, dos padrões que a sociedade impõe. Aquela mulher cisgênero, heterossexual, loira, de olho azul, né? Aquele padrão social, magra. E a sociedade ela não pode ser vista só por esses olhos, né? Eu penso que a cultura da sociedade, quando tu faz uma matéria publicitária até, demarcando outros estilos de mulher, né? A mulher negra, a mulher com cabelo crespo, a mulher ruiva, a mulher mais gordinha, a mulher em todas as facetas, né? Em todos os seus olhares. E toda essa mulher, ela é linda. É isso que nós temos que mostrar para a sociedade, né? Então, a mulher trans, né? E, acima de tudo, quando a gente fala respeito, né? Hoje a gente não está trazendo muito, parece... A gente fala muito nessa palavra, mas no nosso cotidiano não existe, né? E esse padrão ele tem que ser desmistificado. Eu trabalho até isso em mim, porque a gente se impõe muito aquela coisa de fazer dieta, que a gente tem que estar, né? Eu ganhei bebê recentemente, mas será que eu estou com vontade disso? Será que é essa a minha vontade?
Eu não vou me sentir bem porque eu não estou dentro do padrão que a sociedade impõe, mas isso é cultural também. Né? Então, é essa cultura que nós temos que mudar. Né? E certamente isso abala psicologicamente as mulheres. Abala, e a gente tem que trabalhar isso, nós nos aceitarmos, né? E a sociedade mudar esse olhar. Né? De que a mulher ela tem vários padrões de beleza, e todas são lindas, né? Da sua forma, com a sua beleza, com o seu cabelo crespo, com o seu cabelo liso, seu cabelo ruivo. Né? Então, é isso que a gente quer, mudar isso na sociedade, e por isso que estamos tendo esse debate de gênero, esse recorte, né? E é importante trazer mulheres negras aqui para o parlamento, nós ter, né? Hoje aqui a gente não tem nesse espaço, mas fazer, né, um debate com as mulheres. Eu estava pensando nisso, né? Nós não temos, e é uma autocrítica que a gente tem que fazer, né? Nós não temos nenhuma negra e nenhuma indígena. Né? Na nossa série de reportagens a gente vai corrigir isso, mas é importante essa participação, essa representação. Né? Eu queria fazer um adendo com relação à estética, né? Tem uma frase que circula muito na internet que mulheres com fome elas não conseguem lutar pelos seus direitos, né? Então é uma forma de dominação, né? A gente está preocupada com a mulher ter que estar preocupada com o seu visual, como ela está sendo apresentada para as outras pessoas, é também uma forma de colocar ela num espaço atrás do homem, em que ele vai crescendo e se colocando em outras posições, e a mulher está lá tendo que se preocupar em estar com um peso, ter o cabelo da forma como precisa ser, a pele não ter rugas, enfim. Então é uma forma que a gente sempre tem que estar correndo mais passos atrás, porque a gente tem que cuidar disso também, né? E enquanto o homem não precisa. Exatamente. Delegada Elizabeth Shimomura, o quanto a questão, nós temos também a questão da gravidez precoce, e teríamos várias outras questões, mas somos limitados pelo tempo, né? Poderíamos fazer 3 horas de programas e teria assunto ainda para tratar dessa questão, com certeza. Mas o quanto a gravidez precoce impacta nessas jovens, né? Estarem num ciclo de violência, estarem, de repente, à margem, a questão econômica, financeira, né? Que é um conjunto de coisas, né? Sim, eu vou repetir a frase de que realmente a violência doméstica é multifacetária, né? E essa jovem que engravida precocemente, com certeza, ela vai estar mais vulnerável, né? A aceitar algumas imposições sociais, patriarcal, né? Então, hoje é muito comum meninas jovens, 15, 16 anos, acompanhadas de suas mães, procurarem as delegacias para pedir medidas protetivas contra os agressores. Infelizmente, esse número está aumentando, e a DEAN, como um órgão, né, eminentemente que trabalha com a violência doméstica, ela abarca as mulheres, tanto adolescentes quanto as idosas, né, que sofrem violência doméstica. Então, eu acho que a questão da gravidez precoce, ela realmente potencializa, né? Claro que a causa é cultural, mas essa questão da gravidez precoce potencializa, sim, né, a incidência da violência doméstica na vida dessa mulher. Adianta muito, né? E ela perde a oportunidade, queima etapas, ela perde a oportunidade de estudar, né, de fazer uma faculdade, de galgar passos para a independência econômica, né? Porque é indiscutível que uma mulher que tem sua autonomia financeira, ela está muito menos vulnerável, né? Muito menos exposta à violência. Claro que a gente vê doutores, doutoras, mulheres de todas as camadas sociais nos procurando, mas com certeza, né, como a doutora Marina fez, o recorte, mulheres que de baixa situação econômica, elas estão mais expostas, sim. Para nós não deixar passar aqui, que foi uma coisa que não foi tocado, acho que plenamente, assim, quais são, bem rapidinho, assim, os 5 tipos de violência doméstica que a Lei Maria da Penha configura, por favor. Muitas mulheres ainda acreditam que a violência é aquela física, né? É um soco que deixa... uma agressão física que deixam marcas. Mas existem 5 tipos de violência, né, que é a física, que é a mais aparente, a moral, que sempre acompanha todas as violências, que o exemplo mais, eu acho que caracteriza mais são as injúrias, né, chamar a mulher de
algum adjetivo depreciativos. Vagabunda, desculpa o termo, mas esse é o termo que mais se utiliza, os homens a utilizam para depreciar a figura da mulher. Temos a violência psicológica, né, as ameaças, que é tão grave, às vezes até mais grave do que a violência física, porque ela imobiliza a vítima, ela incapacita a vítima de procurar os órgãos de segurança, órgãos de saúde. Temos a violência sexual, né, o estupro, inclusive entre maridos e mulheres, para aquelas que acham que as mulheres têm um dever, né, de servir sexualmente para os homens. O assédio também se enquadra na sexual? O assédio, ele tem uma deturpação de interpretação, porque o assédio ela demanda uma hierarquia, por exemplo, patrão e empregada. Mas, com certeza, tem a questão do cunho sexual, né? E, por último, a patrimonial. Né? A questão econômica, a desigualdade, ela se insere bastante nessa violência. E eu digo que sempre que os principais alvos dessa violência é o aparelho de telefone celular. Como se quebra um aparelho de telefone celular? Os homens têm ciúmes, né, de que a mulher entre em rede social, que se comunique com os amigos, que se comunique com os pais. Por isso, a importância mesmo de você dar a oportunidade de classificar essas violências. Qualquer tipo de violência são passíveis de registro de ocorrências policiais. E digo mais, dificilmente uma ocorrência vem narrando somente um tipo de violência. Pelo menos uma violência física, moral, né, e uma patrimonial. Infelizmente. Pessoal, queria agradecer a todos pelo programa. Nosso tempo já está estourado, mas eu queria pedir assim, ó, em 15 segundos, por favor, que vocês projetem alguma mensagem, alguma ação para a gente evoluir, a nossa sociedade evoluir nesta questão da desigualdade de gênero, né, e no futuro diminuindo essa desigualdade, né, sonhando sempre com uma utopia, né, sonhando sempre com a questão da igualdade do gênero, né. Por favor, queria começar pela ex-vereadora Cida Brizola. Rapidinho, 15 segundos. Então, assim, o que eu penso para a mulher, acho que a mulher tem que, no viés que o Condim trabalha, que é o empoderar a mulher, que ela possa se instrumentalizar para poder educar seu filho, educar o sobrinho, as professoras educadoras e professores educadores que não transpareçam a desigualdade e que possam trazer as mulheres, então, na situação de igualdade de gênero na parte intelectual. É isso que nós precisamos, intelectualizar a mulher para que ela realmente se empodere e vá em busca dos seus direitos. Busque seu direito. Camila, por favor. Eu queria falar sobre, também nessa pauta do empoderamento, a valorização. Valorize o que você faz, né? O que você constrói, tudo isso é muito importante. E é isso, eu acho que é a valorização da mulher, do seu próprio negócio, ali, do seu artesanato, enfim, tudo isso ele tem um valor imenso. Vereadora Marina, por favor. Eu vou falar em representatividade. Eu penso que nós mulheres, independente de ideologia, política, a gente precisa se fortalecer mais entre nós, criar uma rede de apoio entre nós, porque a pauta das mulheres vai muito além disso. E para que nós possamos nos enxergar mais em espaços como esse, como a Câmara de Vereadores e vereadoras da nossa cidade, a gente precisa ter o olhar para cada uma, dentro das suas pautas, dentro daquilo que acredita. Mas a representatividade é muito importante. Eu gostaria de ver uma Câmara 50% feminina. Ainda vou enxergar isso, ainda quero enxergar isso. Não só 16% de representatividade de mulheres. Precisamos ter uma prefeita municipal, precisamos ter representatividade para que a gente possa defender nossos direitos. Delegada, por favor. Eu vou exaltar, então, aqui a Lei Maria da Penha, né, já que estamos no mês da mulher. A Lei Maria da Penha é uma ação impositiva do Estado, né, é uma desigualdade, né, positiva, discriminatória, para igualarmos essa distinção, né, patriarcal que nós temos. Então, vou exaltar a Lei Maria da Penha e dizer que ela é um divisor de águas como instrumento na contra a violência doméstica. Tá certo. Queria agradecer, muito obrigado a todas vocês por terem aceitado o nosso convite.
né, terem se disponibilizado de vir até aqui à Câmara para fazer esse debate. Muito obrigado mesmo. Queríamos também agradecer a toda a equipe da TV Câmara, né, ao Jorge, ao Léo, ao Marcos, ao Erickson, né, e ao Sandro, né, que estão aí, tanto nas câmeras como na edição, né, contribuindo para esse produto, né, para que esse produto chegue com qualidade até você. E agradecer você pela audiência, por ter nos acompanhado até agora. Se você não viu todo esse programa, você pode rever no nosso canal aberto 18.2. Esse programa vai ser reprisado em várias oportunidades. E também no canal do YouTube da TV Câmara, que é o TV Câmara Santa Maria. Então, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Fala Comunidade.